Irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudar o livro Os Mensageiros. Vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos pela vida, que o Senhor possa nos envolver na Tua paz, na Tua esperança. Fique sempre conosco, Mestre amado, graças a Deus. É isso, amigos, então vamos estudar. Vamos então para o primeiro slide. Estamos na primeira página. Livro Os Mensageiros. Amigos dos estudos, nós iremos refletir, desenvolver hoje o capítulo 27 do livro Os Mensageiros, de nome O Caluniador. Vamos desenvolver reflexões, pensamentos do mentor Aniceto, conclusões de André Luiz a respeito dos conteúdos do capítulo 27, em que nós iremos estudar um personagem central chamado Paulo. Vamos para a página seguinte. Estamos na página 2. Temas do capítulo. Iremos estudar 2 itens: estranha rigidez de entendimento e outro item, recordações do passado triste. Aniceto está orientando André Luiz e a todos nós a respeito do personagem central Paulo. Este irmão prejudicou, na sua última encarnação, alguns companheiros de vida carnal, entre estes Ismalha e Alfredo, e outros irmãos. Ele se encontra amparado justamente pelas suas vítimas. Alfredo e Ismalha perdoaram este irmão, o Paulo, que prejudicou este casal. E segundo Aniceto, Paulo está vivendo o arrependimento, a necessidade da renovação do espírito. Então, irmãos, vamos estudar estes conteúdos para que possamos entender que a vida tem uma finalidade. Vamos para a página seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos ler, irmãos, alguns trechos do capítulo 27 do livro Os Mensageiros. André Luiz encontra-se na vida espiritual no posto de socorro, orientado por Aniceto. E Aniceto pede ao André para que ele possa ampliar sua visão em relação ao Paulo, que é o personagem problemático que estamos estudando neste capítulo. E André, ao ampliar a sua visão espiritual, abre-se uma tela que informa, noticia, apresenta os fatos relacionados ao irmão Paulo. E André observa tudo. Primeiro ensinamento, irmãos, que tudo está arquivado em nosso perispírito. Nós somos um arquivo vivo. Não podemos ocultar erros, atitudes que violaram as leis divinas. Então vamos para a leitura, a fim de que possamos ter as notícias espirituais. Narração André Luiz. Já sei, admira-se da presença de Ismalha e do seu marido nas reminiscências do enfermo. E, ante a minha perplexidade, continuou: lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo,
não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Um momento na leitura, irmãos. André Luiz está narrando as palavras do mentor Aniceto e Aniceto está esclarecendo as atitudes de Paulo. Então vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Um momento na leitura, irmãos. Segundo Aniceto, ele diz: o criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Então, irmãos, eis aí uma das consequências dos nossos atos. São expressões, efeitos da lei de causa e efeito. Tudo fica fixado, gravado, arquivado em nosso psiquismo, em nosso perispírito. Ninguém consegue se ocultar diante das leis divinas. Vamos continuar com a leitura. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa alma. Finalizamos a leitura, irmãos. E segundo Aniceto, todos nós iremos viver com as nossas criações mentais. Nós não conseguimos nos desvencilhar diante das pensamentos que nós criamos ao longo da nossa encarnação. Se nós criamos um mundo mental em desequilíbrio, desarmônico, nós iremos levar tais construções para o mundo espiritual. Mas, se nós conseguimos desenvolver, produzir, operar a beleza do espírito, conseguimos construir o otimismo, a alegria vibrante no Evangelho do Senhor Jesus, iremos nos apresentar na vida espiritual melhores, confiantes em Cristo. Vamos para a tela seguinte. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos desenvolver, neste módulo, o nosso estudo comparativo com o capítulo 27 do livro Os Mensageiros, através do livro Céu e Inferno, Livro dos Espíritos e o Evangelho do Nosso Senhor Jesus. Quadro 1º, Livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, artigo 24. Leitura. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Finalizamos a leitura, irmãos. Segundo Aniceto, explicando ao André Luiz no capítulo 27 do livro Os Mensageiros, Paulo constantemente visualiza as suas vítimas no seu mundo mental. Ele encontra-se no posto de socorro, campo da paz, no ambiente em que está sendo amparado, e ele está numa situação confusa, atônita, tentando se recuperar dos velhos erros da sua última encarnação. E ele visualiza as suas vítimas de forma incessante, isto é, conforme os esclarecimentos do artigo 24 do Código Penal da Vida Futura. Quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 893. Vamos para a leitura, irmãos, da pergunta e resposta
em que a resposta da questão 893 propicia para cada um de nós soluções, como resolver estes arrastamentos, a exemplo do personagem Paulo, do capítulo 27 do livro Os Mensageiros, que Paulo agiu de forma abusiva, prejudicando vidas, são arrastamentos. E a questão 893 fala a respeito da resistência que a virtude propicia para aqueles que vivem, sinceramente, a busca da autossuperação, a reforma íntima. Então vamos para a pergunta e a resposta. Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Finalizamos a leitura, irmãos. Segundo a resposta, a mais meritória, isto é, das virtudes, se assenta na mais desinteressada caridade, isto é, a superação do interesse pessoal. Procurarmos a leveza do espírito, entender essa natureza espiritual que se identifica com todo, com o bem comum, com a fraternidade. E o irmão Paulo, ele entendendo esta orientação da questão 893, o irmão Paulo e todos nós, se nós procurarmos superar os interesses pessoais e prevalecer o interesse da divindade, da luz, nós iremos conseguir se tornar espíritos redimidos, isto é, sem necessidades de encarnar, de resgatar erros difíceis de serem superados numa única experiência de vida. Vamos para o quadro 3. Evangelho do Nosso Senhor Jesus. Encontra-se em Mateus capítulo 7, versículo 7. Assim falou Jesus. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Vou repetir. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Finalizamos, amigos. Jesus, ele nos orienta ao bater na porta. E segundo Aniceto, o bater na porta é no mundo interno. É interno, não externo. Porque, simbolicamente dizendo, segundo o irmão Aniceto, o bater na porta pode propiciar a todos nós justamente este olhar para dentro de nós, procurarmos visualizar os velhos erros, os comportamentos incoerentes em nós, os condicionamentos e na medida em que eu bato na porta de mim mesmo, no meu íntimo, no meu mundo mental e perceber estas sombras, estas impurezas, eu posso procurar as soluções, porque a porta da sabedoria, da boa intuição, da luz, ela será aberta no meu próprio mundo interno. Agora, se porventura eu estou buscando a porta externa, isto é, o mundo externo, com seus prazeres, às vezes com exageros, se a porta externa, a saída desta porta, ela se identificar com o mundo externo, o mundo material, sem a necessidade da autossuperação,
sem priorizarmos a nossa natureza espiritual, irei perder a oportunidade da encarnação. É isso, irmãos. Estamos na página 5. Irei apresentar um pensamento de um mentor chamado Gubbio, do livro Libertação. Tal pensamento pode auxiliar todos nós, essencialmente no que diz respeito ao personagem Paulo, do capítulo 27 do livro Os Mensageiros. E segundo Gubbio, o tempo, ele tem uma ação poderosa sobre as nossas vidas e nossa natureza, e o tempo vai depurando, elevando a nossa condição de espírito ainda necessitado de um entendimento melhor para com a vida. E o caso do Paulo, que é o personagem central do capítulo 27 do livro Os Mensageiros, o irmão Paulo, infelizmente na sua última encarnação, ele abusou da confiança, da amizade e difamou, prejudicou vidas. E Gubbio oferece orientação para todos nós, bem como para este personagem, em que o tempo é a nossa grande consolação. O tempo permite as grandes transformações em nosso psiquismo, em nossa mente, em nosso espírito. Então vamos fazer a leitura, a fim de que possamos entender a vida espiritual, a vida que nos espera. Vamos à leitura. Narração André Luiz. Livro Libertação, pelo Espírito de André Luiz. Capítulo Inesperada Intercessão. Pensamento do mentor Gubbio. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. A matéria que nos serve, as manifestações, modifica-se com os dias. Finalizamos a leitura, irmãos. E segundo o mentor Gubbio, ele diz que o tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade. Isto é, irmãos, o tempo vai aperfeiçoando. A cada encarnação nós aprendemos a ter uma percepção, uma visão mais aprofundada da vida. Então, amigos dos estudos, vamos aproveitar o tempo da nossa encarnação. Vamos nos preencher com os valores do Evangelho do Senhor Jesus, entendendo a sua mensagem e procurando a libertação de si mesmo. Fiquem na paz.